Você tem dor de cabeça para fazer leitura de projeto de armação? Às vezes um projeto estrutural você tem dificuldade, então fica nesse vídeo que eu vou mostrar justamente leitura de projeto sem dor de cabeça, armação de vigas. Eu sou Felipe Soares e esse aqui é mais um vídeo do Engemplificando, o lugar onde eu ensino você a fazer obras e projetos sem dor de cabeça. Num vídeo anterior aqui no canal, então siga o Engemplificando para acompanhar aqui a evolução dos vídeos. Então no vídeo anterior dessa série Leitura de Projetos Sem Dor de Cabeça, eu já falei sobre forma de vigas, onde eu abordo ali um pouquinho dos aspectos da formação de um projeto de forma, num projeto estrutural. Então vou mostrar para vocês aqui a continuação, que na verdade é a parte do projeto de armação. Então, voltando aqui para a tela, ó, a gente já falou da estrutura, né, convencional, que é aquela estrutura que a gente tem viga e pilar, certo? A gente falou sobre o concreto armado, que ele é composto por concreto e composto por aço. Então, a gente já disse aqui sobre a nossa estrutura convencional, certo? A gente falou sobre a estrutura convencional, a gente falou que é viga e pilar, tem a laje também, e a alvenaria de vedação. A gente está falando sobre esse tipo de estrutura, não é sobre alvenaria estrutural, não é sobre estrutura metálica, é sobre concreto armado em estrutura convencional. E o concreto armado também disse que ele é composto pelo concreto, o elemento concreto, e o aço. Os dois juntos fazem ali o trabalho da nossa estrutura convencional, né, do nosso concreto armado, concreto armado. Falamos das dimensões no episódio anterior, né? Falamos sobre o projeto de forma, que o projeto de forma ele fornece as dimensões para o concreto armado ali, as dimensões das vigas, dimensões de pilar, etc. Então a gente vai falar especificamente hoje sobre a descrição do nosso concreto e o que isso, essas características, né, o que isso influencia, a importância disso para o nosso projeto. E também vamos falar sobre o projeto de armação. Esses dois itens aqui que são fundamentais. Então vamos dar uma olhadinha no nosso projeto. Deixa eu abrir ele aqui. Aqui, ó, a gente tem o nosso projeto de armação. Diferente do projeto de forma, que é aquele projeto onde a gente tem a planta, a gente tem a parte mais da arquitetura. Aqui nós temos os cortes dos elementos, os detalhes de cada elemento, de cada viga, detalhando assim a sua armação de viga. Essa é a cara, né? Esse é o projeto de armação de viga da parte do projeto estrutural. Então aqui a gente tem todos os nossos projetos, deixa eu até fechar aqui a aba de aí. Então aqui a gente tem todos os nossos projetos. Pronto, melhorou. Todas as nossas vigas do projeto, eles estão aqui nessa folha, mostrando para vocês. E aqui a gente tem, bem aqui em cima de mim, ó, a gente tem o nosso resumo do aço, que é um elemento fundamental para um projeto de armação. Vai receber um projeto de estrutura, essa tabela aqui que conta, porque ela é o resumo do que está exemplificado aqui nessa folha. E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a leitura desses aços, desse elemento, e a montagem dessa tabela de uma forma bem simples, para não ter problema e não ter dor de cabeça. Então, acompanhe aqui o Engemplificando para fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Ó, a gente tem aqui os elementos que eu mostrei como que são feitas a nomenclatura deles, né? E aqui a gente consegue ver que eles ainda puxam, na hora que a gente vai passar as informações do projeto de forma para o projeto de armação, a gente tem a nossa legenda aqui em cima, o título do qual elemento, né, de qual elemento a gente está trabalhando. Então aqui no caso é a viga 101, seção de 14 por 45. Esse outro aqui é a viga 102, seção de 14 por 45. E assim a gente vai tendo as nossas vigas, todas elas exemplificadas. Ó, essa daqui, por exemplo, é a viga 111. Ó,
Viga 111, seção de 30 por 45. Olha como ela é maior. Sempre a largura e depois a altura. Grave essa informação. Então, a gente tem todos esses elementos aqui detalhados. Dependendo do tamanho do projeto, é mais de uma folha para fazer o detalhamento. Tudo isso vai estar explicado, vai estar mostrando, né, no nosso carimbo da folha, que é essa parte aqui, ó. Aqui a gente consegue ver, ó, a gente tem a nossa leitura. Projeto estrutural, armação vigas do primeiro pavimento. Então, é uma folha onde a gente tem a armação das vigas do primeiro pavimento. A gente tem uma folha onde fala somente das formas do primeiro pavimento. Então, a armação das vigas, ela vai pegar todas as formas que estão detalhadas, todas essas vigas mostradas lá no projeto de forma, e vai mostrar aqui no projeto de armação como que é a armação de cada uma, quanto de aço vai dentro de cada uma. Mas antes de entrarmos na parte do aço, vou mostrar para vocês um fator muito importante, que é o que eu falei da descrição do concreto. A gente tem a descrição do concreto. Vamos olhar aqui, ó. Então, dimensões em centímetros, né? Essas notas são quase que padronizadas. Aqui a gente tem a primeira informação sobre o concreto. Ele é a classe C30, FCK de 30 MPa, é a resistência do nosso concreto. Aqui também a gente coloca a classe de agressividade ambiental, aqui é a classe de agressividade ambiental 2. Esse fator vai fornecer para a gente um item muito importante, que é o nosso cobrimento das armaduras, aqui embaixo. Vou explicar o que vem a ser isso, o que se impacta para a gente na hora que a gente está tanto executando elaborando o projeto, quanto também executando na obra. É um fator muito importante. Aqui tem a nota de laço de concreto magro para todas as estruturas de concreto, sobre todas as estruturas em concretos que são de fundações, né? E aqui tem mais característica relacionada ao concreto, como que vai ser feita a sua o traço, né? Por exemplo, a gente tem o módulo de elasticidade, que é de 26 gigapascal, né? Que é para 28 dias. A gente tem o aço CA50 também, que é o tipo do aço que você vai utilizar. O consumo mínimo de cimento, a gente tem 280 kg por metro cúbico. A relação de água-cimento não pode ser superior a 0,55 litros por quilo, né? E aditivos plastificantes em quantidades necessárias para a obtenção da resistência exigida para o lançamento do concreto a cargo do executante. Então, na hora que a gente for contratar ali uma concreteira, né, uma usina para fazer esse concreto, a gente tem que atender essas especificações para a gente conseguir atingir ali a resistência e conseguir estar dentro dos parâmetros que foram utilizados para fazer o dimensionamento do projeto. Porque, como a gente falou aqui nesse item, a gente comentou que o concreto armado, ele é a união do concreto com o nosso aço. Então, gente, a junção desses dois elementos é o que vai fornecer para a gente a nossa estrutura, o nosso concreto armado. Então, a fusão desses dois elementos vai fornecer a nossa estrutura. Só que a nossa estrutura, ela precisa atender principalmente as nossas dimensões, que foi um item que a gente falou já num vídeo anterior aqui, que é a altura, a largura, o comprimento, tudo isso, essas dimensões, para você chegar nas dimensões através ali da concepção do projeto estrutural, ele vai levar em conta a área que você vai estar utilizando da laje, distribuição de esforços, a carga que você vai utilizar, para que é aquele projeto, aquele espaço que você está projetando. Tudo isso vai interferir para fazer a dimensão do nosso concreto. Além disso, para você conseguir chegar nessa dimensão, um fator muito importante é a nossa descrição, as características do concreto, que é o que a gente acabou de ver. Que essas características é um fator crucial para na hora que estamos fazendo o nosso dimensionamento do concreto, o cálculo, né, estrutural, porque é com a informação do módulo de elasticidade do concreto, a resistência do concreto
esses fatores que nós estamos utilizando vão entrar aqui para fazer o dimensionamento do concreto e com isso a gente chega nas dimensões dos elementos. Laje, viga, pilar, fundação, bloco de coronamento, tudo isso a gente faz através do tipo do concreto. E a gente viu um item lá que é o cobrimento do concreto. O cobrimento do concreto, ele tem ali como um fator crucial para ele, que é a classe de agressividade, né? A classe de agressividade do projeto que nós vimos, no exemplo ela é A2, certo? E ali no projeto fala que o nosso cobrimento é de 3 centímetros. Felipe, mas o que significa isso? Significa que no nosso projeto estrutural, o cobrimento de 3 centímetros é quando a gente tem uma peça de um elemento estrutural. Vou desenhar aqui um exemplo. A viga, né? Opa! Uma viga que a gente está fazendo um exemplo dela, certo? Tem aqui uma viga. Imaginar aqui em perspectiva uma viga. Dentro da viga, nós temos as nossas barras de aço, certo? E a viga toda é feita de concreto. Então, todo esse trecho que a gente está olhando aqui é o nosso concreto. E ele é concreto armado por quê? Aço com concreto. Então, ok. Aonde que vai entrar o nosso cobrimento? O nosso cobrimento, ele entra justamente nesse ponto aqui, ó. Vou colocar de azul para a gente conseguir entender. O nosso cobrimento é isso daqui. É a nossa distância, né? O nosso cobrimento é a nossa distância do nosso aço para o final ali da forma, para a nossa atmosfera, para o nosso ambiente. O nosso cobrimento vai determinar, através da classe de agressividade do ambiente, quanto que a gente precisa ter para a gente proteger o nosso aço. Então, nesse caso, ele é de 3 centímetros. Então, se a gente fizer uma pré-análise aqui desse projeto dimensional, a gente tem que, para cada trecho aqui, tanto em todas as dimensões aqui, ó, a gente precisa ter nossos 3 centímetros para garantir que o nosso ferro, nesse ambiente de agressividade, tenha a durabilidade necessária. Por quê? A gente dimensiona, a gente faz a concepção dos nossos projetos elétrico, hidráulico, estrutural, prevendo a vida útil do nosso projeto, a durabilidade da nossa construção. E o cobrimento vai garantir que o aço não entre em processo de oxidação antes do seu tempo. Então, o concreto ele precisa ser um elemento monolítico, ele precisa ser homogêneo, ele precisa estar completamente fechado, digamos assim, para que o ar, a atmosfera ali não fique em contato, o aço não fique em contato com a atmosfera. Porque assim a gente evita o processo de oxidação do ferro e assim a gente evita que essa estrutura tenha sua vida útil diminuída, garantindo o cobrimento das nossas armações corretamente conforme o projeto estrutural. A gente faz o nosso papel como profissionais da construção civil, garantindo a durabilidade do elemento. Então, o cobrimento ele é fundamental para a gente respeitar. Se você está gostando do vídeo, curta aqui, compartilhe e siga o Engemplificando para você fazer o projeto sem dor de cabeça. Voltando aqui nesse aspecto que a gente está falando, é fundamental que a gente siga, então, o cobrimento estabelecido no projeto estrutural para garantir ali a qualidade, durabilidade da nossa obra. E também o cobrimento ele vai impactar, se você começar a olhar, diretamente no nosso dimensionamento. Por quê? Dependendo, olha só, a gente viu aqui, né, que a gente tem essas dimensões no nosso projeto, certo? E o que vai acontecer? Para a gente trabalhar com essa seção aqui de viga, por exemplo, a gente precisa respeitar 3 centímetros de cada lado, certo? Que é o cobrimento. A gente precisa respeitar
que a gente tem aqui o nosso diâmetro da barra. Deixa eu diminuir aqui a gente precisa respeitar que a gente tem o nosso diâmetro da barra. Então aqui, ó, a gente tem, opa, esse trecho aqui é o nosso diâmetro da barra. E esse restante que a gente tem aqui no meio, a gente precisa garantir com que essa seção, a base, né, vamos dizer assim, a nossa base da nossa viga, a largura dela, contemplando também a sua altura com os mesmos fatores dimensionais, ela garanta ali a sua resistência. Aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 3, aí aqui a gente tem também o nosso diâmetro da barra, certo? O diâmetro da barra, aqui a gente tem o nosso diâmetro da barra, e aí a gente tem a nossa altura, que ela é fundamental para o nosso projeto, nosso dimensionamento, a nossa altura H. Então a gente tem a base, a gente tem o H, né, que é a altura, e aí, em função do nosso tipo do concreto, né, a resistência do concreto, com a nossa base, com a nossa altura principalmente, porque no nosso cálculo de dimensionamento estrutural, a altura ela é muito fundamental para a gente fazer ali o nosso momento de inércia e tudo mais. Não vou entrar nesses critérios, mas é fundamental na hora que a gente faz o dimensionamento. Então a gente consegue ver que esses fatores eles começam a impactar no nosso dimensionamento. Então se você tem seções muito esbeltas, né? Esbeltas não. Seções muito pequenas que acabam prejudicando tanto o nosso cobrimento como o diâmetro da barra. E ainda por cima a gente tem um fator que também entra na parte do nosso cálculo, que é aqui. Eu vou colocar um A, mas é só para a gente entender que existe esse fator que a gente precisa colocar ele em consideração na hora que a gente faz o cálculo. Esse A, na verdade, é para a gente tomar cuidado com o diâmetro do agregado, porque esse diâmetro do agregado a gente precisa fazer um dimensionamento estrutural de tal forma que na hora que a gente vai fazer a concretagem, o diâmetro do agregado, a brita que faz parte da composição do concreto, ela consiga passar entre as barras de aço. Então tudo isso é levado em consideração na hora que você está fazendo o correto dimensionamento. Então você não pode fazer modificações na obra, você tem que respeitar o projeto, porque ele foi pensado, viabilizado para garantir com que aquele projeto arquitetônico, aquela concepção arquitetônica consiga ser executada de modo a garantir segurança, estabilidade e economia para a obra. São os princípios para a gente fazer um desenvolvimento, uma concepção estrutural, beleza? O nosso concreto, ele tem o concreto, né? Ele tem água, ele tem cimento, ele tem areia, ele tem a nossa brita, que é a pedra, pedra, e também alguns aditivos ali para fazer o retardo de pega, aumento de resistência inicial. Tem alguns aditivos que facilitam um pouco o nosso manuseio. E o agregado que a gente precisa analisar na hora que a gente está fazendo esse nosso cálculo aqui, ó, para a gente garantir que consiga passar esse agregado, é o agregado graúdo, que é a brita. A gente precisa levar isso em consideração na hora que a gente está fazendo o cálculo. Então, preste muita atenção para não ter problema na hora que a gente está fazendo a nossa execução, o nosso projeto de estrutura. Então, na hora que a gente está olhando o nosso projeto estrutural, esse fator ele é muito importante. A espessura, né? Cadê? O nosso cobrimento da armadura, ele é muito essencial para que a gente consiga fazer o projeto, para que a gente consiga executar sem ter problema durante a execução, certo? Então, essa é a descrição do nosso concreto. A descrição do nosso concreto, ela leva em conta o lugar onde a obra está sendo construída, a classe de agressividade dela,
Isso impacta no cobrimento das nossas armaduras, tanto para viga, para pilar, para laje, ela impacta. Isso tem que estar indicado em projeto, conforme está indicado aqui. Então, as informações que você vai pegar num projeto, justamente essa aqui na nota. Você precisa pegar o cobrimento da armadura, você precisa ver qual que é o tipo do concreto, e você precisa também saber o tipo do aço, que sempre é CA50, né? Mas está aqui, ó, o nosso resumo de tabela. E aqui você precisa entender que temos o nosso resumo de tabela. O nosso resumo de tabela está aqui, o resumo do aço. E aí, o nosso resumo do aço, ele vai fazer viga por viga o quanto que nós vamos comprar de aço para essa laje. Felipe, que laje é essa que nós estamos falando aqui? A armação das vigas do primeiro pavimento. Então, esse projeto aqui em específico, ele vai fornecer para a gente as informações relacionadas à viga do primeiro pavimento, a armação das vigas do primeiro pavimento. Então, na hora que a gente está fazendo a nossa execução da obra, né? Na hora que a gente está fazendo a nossa execução da obra, a gente precisa levar em conta que a gente está aqui fazendo a nossa estrutura. Deixa eu aumentar aqui para 2. A gente está fazendo a nossa estrutura. E aí, durante a execução da nossa estrutura, ela é feita por etapas. Então, o nosso projeto, ele é feito por etapas. Aqui eu estou fazendo, mostrando um pouquinho sobre a viga, certo? Mas temos outros elementos estruturais. E estrutura, a gente dimensiona de cima para baixo e executamos de baixo para cima. Então, eu vou mostrar com mais detalhes essa parte do nosso... como que é a concepção estrutural, para a gente entender melhor sobre isso. Só que o que a gente precisa se atentar aqui? Durante a execução da estrutura, no caso das nossas vigas, por exemplo, ela é uma etapa que a gente precisa extrair do projeto informações como as formas, que eu mostrei no vídeo já. As formas, a gente precisa saber o material que nós vamos usar. Se ela tem um elemento, né, se a seção da viga, por exemplo, ela é 14 por 30, a gente precisa garantir que durante a execução dessa viga, por exemplo, 14 por 30, base e altura, certo? Então a gente tem uma viga, né, nessa dimensão aqui. Deixa eu fazer melhor esse negócio aqui. Tem uma viga nessa dimensão, onde ela tem 14 de base por 30 de altura, certo? E na hora que a gente vai fazer a solicitação do material, a gente precisa entender que a gente precisa fechar a nossa forma. Deixa eu fazer isso aqui melhorzinho. Deixa eu fazer quadrado, que fica melhor. Fica bem melhor se a gente fizer o elemento quadrado. Aqui. Olha só essa linha retinha. Tá. Então, a gente precisa entender que a gente precisa comprar a nossa forma. E a forma, ela é madeira. A gente precisa comprar madeira em função da dimensão que nós temos no nosso projeto. Por isso que é importante a gente saber extrair as informações do projeto para a gente conseguir comprar o material. Então, aqui ó, a gente tem uma seção que ela é 30 por 14. 30 de altura por 14 de largura. Então, a gente precisa entender que, por exemplo, essa dimensão dessa tábua precisa ser de 30 centímetros, senão você vai ter que comprar uma tábua de 30. E essa seção daqui, ela precisa ter a base de 14. Se é a base de 14, você precisa contemplar mais esse trechinho aqui. Então, você pode comprar, por exemplo, uma tábua de 20 e lá na obra você corta. Aqui você pode comprar uma tábua de 30, não tem problema. E ainda por cima tem que levar em conta os travamentos que você vai fazer. Se você vai fazer um travamento por cima, por exemplo, com ganchos, né? Ou então, se você vai prender algum sarrafo aqui em cima para fazer um travamento desse elemento, ou se você vai passar as agulhas para você fazer o travamento, tudo isso você precisa levar em consideração, porque isso está implícito no projeto, esse tipo de material. E além
do material, né, que é a forma, a gente tem o nosso concreto. O nosso concreto, que foi o que eu falei, é a descrição dele. O que a gente extraiu do projeto que a gente viu lá, por exemplo? Ele é um concreto. Na hora que a gente vai solicitar, a gente precisa tirar então o volume dele, o volume do concreto. Eu tenho um vídeo aqui no Exemplificando falando sobre como solicitar concreto, a etapa de concretagem. Então, gente, acompanhe o Exemplificando, curta, compartilhe, para você fazer o projeto sem dor de cabeça. Volume, né? Metro cúbico que nós vamos utilizar. Esse metro cúbico, se a gente for analisar, essa folha que nós estamos vendo, esse projeto, essa etapa, a gente está fazendo as vigas do primeiro pavimento, que é o que está lá na nossa legenda do projeto. Pavimento. Pavimento. Então a gente está fazendo as vigas do primeiro pavimento. Então a gente vai levantar um volume X, que a gente tem aqui, relacionado às vigas do primeiro pavimento. E além desse volume, a gente tem a descrição, que é um concreto com FCK de 30 MPa, isso aqui é a resistência dele, certo? A gente tem o modo de elasticidade dele, o fator água-cimento, o consumo mínimo de cimento, tudo isso a gente tem ali no projeto especificado, certo? Tudo isso está especificado. E além disso, a gente tem um elemento que é o nosso aço. O aço, ele é dado para a gente em quilo no projeto. Em quilo no projeto. Só que ele é dado em quilo e a gente consegue fazer um levantamento, um orçamento mais tranquilamente. Só que a gente precisa entender que quem vai montar o aço, quem vai fazer a armação, são os armadores. E a gente precisa entender que ele vai extrair essa leitura do projeto tão quanto um carpinteiro. Ele vai extrair essa parte aqui, né? Ele vai extrair as nossas formas para fazer a execução corretamente através do material que você vai solicitar, lendo o projeto, vendo aqui as nossas dimensões das vigas, né? Que a gente viu que tem lá no projeto a dimensão da viga, bonitinho lá. Que você vai conseguir solicitar o material que você vai conseguir fazer o escoramento, a forma, o travamento, toda a concepção da forma. Para aí você conseguir receber o aço, que vai ficar dentro da forma, e por último o concreto, que é o que vai concretar ali e finalizar o nosso elemento do nosso concreto armado, certo? Então a gente tem esses itens que a gente vai priorizar nesse momento. Só que você precisa levar em consideração que o aço, ele é um dos mais delicados porque ele tem a tabela do aço, que você vai fornecer isso, você vai você vai mostrar essa tabela, enviar ela para o seu fornecedor de aço, ele vai fazer a leitura e ele vai te dar algumas opções de entrega de aço, que são opções muito válidas de serem analisadas, de serem contempladas na hora da sua obra. Você pode pedir barra reta, certo? Barra reta. O que vai acontecer na hora que... eu quero barra reta. O que ele vai te fornecer de barra reta? O quilo de cada tipo de barra. Que é exatamente o que tem aqui no nosso projeto. Se você for lá no final dessa tabela, ele vai fornecer aqui, ó. Para o aço com uma bitola de 6,3, você tem um comprimento do total de 114 metros, um peso de 28 kg. Então ele vai te fornecer 28 kg de aço de 6,3 milímetros. Aço de 10 milímetros, por exemplo, ele vai fornecer 82 kg. Então ele vai fornecer isso para você na obra. Essa informação que ele vai te fornecer, o fornecedor. Isso em barras retas, em barras inteiras de 12 metros, fornecidos aí para você na obra. E lá na obra você vai ter que cortar. Qual que é o problema disso daqui? É importante você considerar o fator de perda durante a execução. Porque se você não considera o fator de perda, você vai pegar uma barra de 12 metros e você vai cortar ela e você vai dividir ela, por exemplo,
vai chegar momentos que vai começar a sobrar ali alguns pedaços, vai faltar para algumas vigas, você vai precisar pegar de outra barra e tudo mais. Isso você precisa contemplar. Então é um item que acaba tendo uma perda ali no processo. Tem um outro tipo de fornecimento que ele vai fornecer para você o corte e dobra. Corte e dobra. Ele vai fornecer para você as barras cortadas e dobradas, conforme a tabela de aço. É um pouquinho mais caro, esse daqui. Ele é um pouquinho mais caro, só que ele garante para você uma otimização na obra, porque ele vai fornecer através dessa tabela aqui, ó. Você está vendo que cada trecho dessa tabela é uma viga. O que ele vai fornecer para você? Ele vai fornecer, por exemplo, ele vai fornecer um conjunto de barras aqui, ó, onde ele vai fornecer duas bitolas, duas barras de 8 milímetros com 4,21 metros e dobrada igual tá aqui, ó. Igual tá aqui. Ó, 8 milímetros, 4,21 metros e dobrando 25 em cada lado. Se você fizer a conta, 3,71 mais 25 mais 25, 4,21. Vou mostrar para vocês como fazer essa leitura de forma correta, como você montar essa tabela. Mas você precisa entender que as empresas fornecem desse jeito aqui. Vai fornecer um chumacinho etiquetado, indicando que essa barra aqui é a N1 da viga V101 e dobrado e cortado desse jeito, para você conseguir montar na obra de uma forma muito mais fácil. E tem um outro tipo de fornecimento que também esse é muito bom e otimiza muito o tempo, que é, além de cortado e dobrado, ele vai fornecer montado. Claro que é mais caro, só que ele vem montado diretamente do fornecedor. Vai chegar na obra, você só precisa chegar lá com essa barra montada e você só vai precisar chegar e colocar a barra montada dentro da nossa forma e depois só vai receber o nosso concreto. É isso que vai acontecer. Então existem essas opções de fornecimento de aço. Forma de madeira não tem muito o que fazer, você precisa realmente comprar a madeira e o carpinteiro vai montar. Existem sim formas de outros materiais, formas de alumínio, formas de ferro, né? Existem formas aí mais ecológicas para a gente trabalhar. A mais comum é a forma de madeira. E também temos aqui o nosso concreto, que é o elemento que a gente vai precisar no final, depois de tudo pronto, tudo escorado, tudo trabalhado, travado, correto, verificado. Você vem e lança o concreto, que é o elemento principal para nossa obra. Porque o concreto é o único material e quando chega na obra você não consegue fazer a sua verificação. Você só vai verificar o concreto depois que ele já está aplicado, depois que ele já fez a cura, depois que ele já endureceu, depois que ele já está aplicado na obra. Forma você consegue verificar quando chega, se ela está empenada, se ela está úmida, se ela está com problemas, né? O aço você também, embora seja muito raro, mas você consegue identificar também o aço na hora que você recebe o material. Já o concreto você só consegue verificar se está com a especificação correta, por isso a importância de você ter o projeto estrutural e você seguir a descrição do concreto que está ali especificada no projeto estrutural, porque com ela você vai conseguir fazer a verificação de que o caminhão de concreto que chegou está lá com a especificação correta do concreto e o volume. Então, tudo isso você consegue verificar na hora que chega o concreto. Porém, você só vai ver se a resistência dele mesmo atingiu depois ali da cura, depois dos 28 dias. Você faz o ensaio tecnológico do concreto. Então, tem essas questões para você levar em consideração em caso aqui de estruturas de concreto armado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, curta, compartilhe para você acompanhar leituras de projetos sem dor de cabeça.
e fazer obras e projetos sem dor de cabeça. Aqui é o Exemplificando, ensinando você aqui com conteúdos diários. Então, siga o Exemplificando. E para quem está no canal, vou estar deixando os cards para você conseguir ver outras playlists e também acompanhar a playlist do Leitura de Projeto. Siga e compartilhe.